Seguindo aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente está no tempo diário, tá? Importante pontuar para iniciar aqui a nossa análise. Há tempos atrás, né, eu tinha feito aí uma live, eu não lembro agora exatamente em que ponto a gente estava, vou pegar aqui o replay, mas eu acho que a gente estava 18 de agosto, alguma coisa assim, foi na semana passada, né? Então vamos chutar aqui mais ou menos, eu lembro que a gente estava seguindo essa linha de tendência verde, mas a gente já esboçava um rompimento, tá? Então, mais ou menos isso aqui, mais ou menos esse tempo. Se alguém puder pegar ali exatamente a data, mas enfim, deixa eu ver aqui, terça-feira passada, dia 16, olha aí, foi até antes disso, tá? Então, basicamente aqui, a gente estava se decidindo em relação a ficar a ação de preço acima dessa linha de tendência, né, respeitando esse suporte. Posso até refazer aqui, yes. Vamos fazer o replay correto, então. Então, dia 16, beleza. Então, a gente estava se decidindo em relação à ação de preço, né? E no momento da live, muito possivelmente, a gente já estava um pouco abaixo, tá? Porque eu lembro que eu desenhei aqui, né, essa linha amarelada. Eu tinha comentado que dentro dessa tendência ali que a gente estava seguindo de alta, a gente ainda tinha um outro ponto a ser considerado que a gente poderia corrigir, buscar suporte, e foi exatamente o que a ação de preço fez, tá? A gente rompeu essa linha de tendência, mas a gente ainda tem aqui dentro uma tendência de alta no curto prazo, que está sendo seguida dentro dessa linha azul, desculpa, dentro dessa linha amarelada, tô daltônico. Que isso, Renan voltou. Tá treta no chat? Isso aí ou não? Manda um beijo. Chups, chups. Enfim, grande abraço aí, Murilo. Não sei com quem você tá falando. Cuidado quando você fala com a família dos outros, né, cara? Pô, tem que tomar cuidado. Enfim, a ação de preço se decidiu. A gente buscou suporte aqui, não só exatamente aqui em 20 mil dólares e 700, que é um ponto importante, tá, de ação de preço. A imagem não tá boa. Mário, melhora a imagem. Pô, agora tu me pegou, cara. Por que a imagem não tá boa? Cara, só se eu sair da tela. Deixa eu ver se eu... acho que eu consigo entrar na tela. Olha aí. Melhorou um pouco? Tá mais agradável? É porque eu acho que você, na própria configuração do YouTube, consegue modificar isso. Talvez o StreamYard tenha 720 de limitação, mas já tem gente falando, dá para colocar em 1080. Top. Bom, tô dentro da telinha aqui. Se tiver qualquer outro problema, vocês me avisem. Eu estou de olho, tá? Vamos lá. Então, a ação de preço decidiu, a gente buscou suporte nesse ponto aqui de 20 mil dólares e 700, tá? Que vai ser um ponto-chave que eu vou fazer um comentário um pouco mais à frente. E agora segue essa linha de tendência amarelada, tá? Que a gente teve um toque aqui, outro toque aqui, e aí vem seguindo essa tendência de curto prazo, tá? Mas a gente tem que ter pontos de atenção falando desse mercado, esse mercado é complicado, né? A gente pode ver aqui que no Token Metrics, uma das plataformas, na verdade a plataforma que eu mais gosto aqui de análise de mercado, eu nem tenho o plano completo, vocês podem ver ali em cima da tela que a gente tem ali o Basic Plan, se não me engano é algo em torno de 9, 10 dólares ou 19 dólares, enfim. Bem tangível dentro dos preços que giram aí dentro do mercado, e ela me dá uma visualização geral, não só de TM Grade, não só de força de cada projeto especificamente, vocês já viram essa tela algumas vezes, mas ele me dá essa visualização geral de mercado hoje em dia, que é muito bacana. E aqui dentro de um prazo, acho que é mais ou menos um ano, tá? A gente pode ver aqui os sinais, bearish e bullish sign, né, que a gente chama. E recentemente a gente teve, né, dia 18 de julho, um bullish sign, foi até um momento de recuperação no mercado, a gente chegou a bater 1,3 trilhões, aqui não está mostrando, mas a gente chegou aí 1,3 trilhões, e depois dessa correção a gente mostra novamente um bearish sign, tá? Mas isso não é ali, assim, né, o cara, poxa, chupa o dedo, bota ali para cima e fala, o vento está soprando para a direita, então é bearish. Não, eles trazem aqui, né, quase que uma explicação, mas também um outro indicador, um outro parâmetro de análise que tem muita correlação com esses sinais bullish e bearish. Então, aqui em Breakout Strategy, a gente pode ver que isso é nada mais, nada menos que um apanhado, tá, das 300 maiores moedas do mercado, ou seja, os 300 maiores market caps. E se uma altcoin X, tá, que está dentro desses 300, hoje
opera e é trocada num preço inferior de fechamento do mês passado, ele está endossando aqui, no caso, essa porcentagem de bearish breakout. Ou seja, a gente tem 82% dos top 300 do mercado sendo trocados a níveis de preço abaixo do fechamento do mês anterior, que foi um mês até que a gente viu ali algumas reações de preço. Isso para mim me preocupa, tá? A gente tem nitidamente isso é um sentimento ali de boa parte do mercado, e a gente não está falando de qualquer cripto, a gente está falando dos 300 maiores mercados do mercado cripto, tá? 300 maiores projetos no mercado cripto. Isso é um ponto extremamente pessimista. O outro ponto, bom, a gente também não se recuperou aqui, a gente está em 15, a gente chegou a andar aqui nesse Fear and Greed de Bull and Bear, né, que eles chamam. Chegou a entrar nessa casa um pouco mais rosada, né, cor de pele, que não é uma faixa ali de tanto medo, mas a gente rapidamente já retornou para 15%. Eu não vou dar muito spoiler, né? O Bruno deve até falar, não sei se o Bruno está aí na live, sei que o Caião tá, grande abraço, Caião, mais uma vez, obrigado por todo o apoio sempre. Mas o Bruno deve trazer uma atualização muito em breve sobre a crise na Europa, tá? E a gente falou da prata, falou caraca, esqueci, prata, zinco, era isso? Não. Relembrem, enfim, tá tendo uma crise geral na Europa, né? Industrial de uma maneira geral, não só enérgica, tá? Então, isso me preocupa, apesar de que hoje, nos Estados Unidos as coisas a gente não pode cravar uma recuperação, mas eu acho que estão estagnando ali, né, dando uma segurada. Acredito que a gente não veja movimentos tão pessimistas de mercado a partir de lá. Só que eu já comentei também, a gente via aqui, vou rapidinho, tá? Tava aqui no gráfico da BNB, tá? Depois eu boto aqui. DXY. A gente pode ver aqui no DXY que, felizmente, deixa eu só tirar isso aqui que está atrapalhando a minha visão. Foi um conteúdo que a gente trouxe para o clube de membros, porque está meio garranchado aqui, mas de certa forma, o que eu espero, tá, para ter a esperança de que a gente possa realmente retomar a nossa bull run, ou pelo menos iniciar uma retomada de bull run. Normalmente, quando o Bitcoin super performa, a gente não vê o dólar estourando, né, assim, valorizando do jeito que está. Então seria importante que, primeiro, a gente não voltasse para essa curva parabólica aqui de valorização do dólar, que vem desde meados ali do... Não, peraí, tem mais tempo. Maio de 2021, tá? Então há muito tempo a gente já vê o dólar nessa tendência e aparentemente a gente pode ter iniciado essa quebra de tendência, só que a gente já, mais uma vez, fez uma recuperação aqui, que de certa forma não nos dá segurança dessa quebra de tendência. O ideal aqui era fazer, né, começar a desenhar uma tendência de baixa no dólar, fundos descendentes, só que é uma coisa que a gente vai ter que aguardar um pouco para ver. A gente não tem uma confirmação. Mas voltando aqui para o Bitcoin, mais uma vez, vamos lá. Então, assim, eu estava falando que, por enquanto, tá, estamos sendo sustentados e suportados por essa linha de tendência amarelada, tá? Apesar disso, eu tenho esse ponto aqui de 20.700, tá, 719, como um ponto-chave para o curto prazo, tá? Caso a ação de preço não segure aqui, eu vejo como muito provável essa queda até o nosso próximo ponto, desculpa, de suporte, que seja mais considerável, que é essa linha de tendência ascendente, Legacy. Essa, sim, para mim, é a mais importante. Se a gente quebra essa linha de tendência, eu vou te explicar o porquê que o cenário fica muito mais preocupante, né? Realmente eu vou ter que rever aqui as minhas estratégias, talvez realizar algumas posições diante desse cenário catastrófico que a gente está projetando. Mas o que é mais importante para mim, que não sou trader de curto prazo, mas eu gosto de analisar tendência e me posicionar para um momento oportuno, à frente, né? Por isso que você tenta identificar um momento ali de fundo, um momento que você comece uma reversão desse mercado, tá? Então, nesse instante a gente está aqui nessa linha amarelada, o que ainda traz para a gente, né, uma possibilidade aqui de fundos ascendentes, tá? E topos ascendentes. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra. Tá?